vozes agora. Só eles, vai. Vem. Isso. Pensa no pecado, pensa no câncer agora e queima isso, vai, vem. Pensa no adultério, pensa em tudo que te causa tristeza. Agora fala para quem está do seu lado, era isso que Deus queria de você. E aplaude esse irmão, porque ele está clamando numa constância nova. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Pode se sentando. Aleluia. E Deus fez um milagre. Minha voz não foi ainda. Tomara que vai só depois da pregação. Amados, é isso que Deus quer. Não é um barulho sem sentido, mas é potência. Potência que sai de nossas almas em forma de oração. E agora nós vamos entrar no mistério da palavra. Nesta última formação, que tem como tema: a glória vem depois da cruz. Sim, existem episódios, um que antecede a cruz, um durante a cruz e um depois da cruz. E nós já vivemos esses processos, falta somente esse último, o episódio que vem depois da cruz. Nós sabemos que a cruz é sinal de sacrifício, é um gesto de sacrifício. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz do Senhor, e é lindo isso que o Ricardo falava ontem, nós compreendemos até onde o homem pode ir, mas sobretudo nós entendemos até onde Deus vai por nós. Um sacrifício. O sacrifício da cruz, ele não é sobretudo somente de Jesus. A dor maior foi vivida por Jesus, em sua carne, em sua alma e em seu coração, quando ele morreu por mim e por você. Mas existe também uma dor muito aguda, que uma pessoa viveu, e esta pessoa é Deus Pai. Quero que vocês peguem a palavra comigo, em Gênesis capítulo 22, é um pouco longo, mas nós vamos ler porque é necessário. Capítulo 22, nós vamos ler de 1 a 18, Gênesis capítulo 22, de 1 a 18, para aqueles que estão prontos para a segunda volta de Jesus e já acharam, diga amém. Amém. Aleluia. Nós vamos compreender o sentimento no coração de Deus Pai, entendendo o sentimento no coração de Abraão, um homem de Deus, que neste trecho que vamos ler, um dia foi chamado a fazer um sacrifício. A minha tradução aqui pode estar um pouquinho diferente, mas vocês podem acompanhar, o contexto é o mesmo. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o meu menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre o seu filho Isaque.
Tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho, eis o fogo e a lenha. Retomou ele: mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não recusaste teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar Abraão deu o nome de Deus proverá. De sorte que se diz hoje: sobre a montanha Deus proverá. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho único, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que está na praia do mar, e tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Palavra do Senhor. Pode beijar a palavra, dê um beijo nela. Isso, agora levante ela e com muito orgulho assim, e deixa sua alma dizer: eu sou católico. Repita comigo: eu sou católico. Graças a Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou um homem da palavra. Aleluia. Pode pôr ela no seu colo e vamos aplaudir a palavra de Deus. Força. Amém. Amados, depois de viver todos os episódios que a cruz nos impõe, não aquela imposição do mundo que é forçada, mas aquela imposição de bênção onde ela nos oferece gratuitamente todas as bênçãos que a cruz pode nos trazer. Deus oferece de graça. Nós precisamos viver este último episódio que vem depois da cruz, que vem depois do sacrifício, a glória. Sim, depois de viver a cruz, depois de viver a dor, depois de viver algo que cause na nossa alma, na nossa vida, dores, sofrimentos, assim como a cruz gerou isso para a vida de Jesus, nós somos dignos de viver a glória. Porque, como eu disse ontem, quando São Rafael, o arcanjo Rafael, sauda o pai de Tobit dizendo: eu te desejo uma alegria perfeita, eu te desejo uma grande alegria. O arcanjo quer dizer da alegria que existe no céu, e não de uma alegria que nós podemos viver aqui na terra. Porque eu quero dizer para você, nenhuma alegria terrena, nenhum prazer terreno está comparado à alegria e ao prazer que nos espera no céu, que nos espera na vivência da glória de Deus, que só pode ser vivenciada em totalidade no céu. Ontem nós ouvimos isso, que nós precisamos amar a nossa cruz para depois entregá-la. Ontem nós aprendemos que nós precisamos exaltar a cruz com nossa vida, com oração e lágrimas, dizia o Ricardo Alexandre, porque a cruz gera esta ação em nós, precisa gerar. Se a cruz não gerar essa ação em nós, tem alguma coisa errada. Arrependimento, olhar para o sacrifício do Senhor e nos arrependermos, como ouvimos ontem, de todos os nossos pecados, transgressões e falhas. E por meio da experiência com a cruz, nós devemos fazer uma aliança com Deus, de lutar até o fim, até o sangue, contra o pecado. Porque
todo o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz. E com a experiência com este Cordeiro amoroso, que nos ama, que nos acolhe, e que se imola no nosso lugar, nós precisamos aprender a amar a nossa cruz, para depois entregá-la, a exaltar a cruz, com o nosso arrependimento, com a nossa vida reta e com o nosso propósito de santidade. E depois disso tudo, nós vamos viver o último episódio da cruz, que é a glória, que é a ressurreição. Sabedoria, capítulo 16, verso 13, vai dizer que Ele é o Deus da vida e da morte. E eis que esta vida doada, entregue, a vida de um Deus que se doou na cruz, vence toda situação de morte em nossa vida, em nossa história, gerando aí a glória de Deus em nossas vidas. Você nasceu para ser sinal da glória de Deus. Você nasceu para ser um luzeiro. Você nasceu para ser como Moisés, que experimentando o Senhor diariamente, por meio da sarça ardente, por meio da experiência íntima de olhar no rosto de Deus, o seu rosto passa a brilhar e você precisa ser diferente. Então eis porque o Senhor nos dizia ontem que nós precisamos lutar para arrancar do nosso semblante essa cara de Giló que muitas vezes nós temos. Profetiza mais uma vez para o seu irmão lembrar de ontem: você não nasceu para ter cara de Giló, meu irmão. Oh meu Deus do céu, coisa triste é encontrar um irmão com cara de Giló. Bom é encontrar como nós estamos vendo agora, depois que clamamos o Espírito Santo. Dá vontade de dar um beijo nesse irmão que está com cara de algodão doce. É assim que nós temos que permanecer. Não é bom nem se olhar para o lado, senão você vai ficar tentado a dar um beijo nesse rosto de algodão doce. Mas amados, eu quero dizer, o seu rosto precisa brilhar como o rosto de Moisés, por meio desta experiência diária com Ele. Depois de viver todo o aspecto da cruz em nossa história, em nossa vida, a glória de Deus começa a brilhar na nossa história. Mesmo que a cruz permaneça, se nós partirmos para o último episódio da cruz, que é a glória, depois de amar a nossa cruz, depois de entregá-la para Deus, depois de exaltá-la novamente, com o nosso arrependimento diário, com o nosso propósito de vida de santidade diário, nós vamos viver a glória de Deus em nossas vidas. Abraão assumiu para sua vida um chamado de dor do Senhor, um chamado de cruz. O Senhor não tenta ninguém. A palavra de Deus nos garante isso em Tiago, no livro de Tiago, que Deus não tenta ninguém. Mas Deus um dia resolveu analisar a fidelidade do coração do homem por meio de Abraão. Ele queria analisar o seu servo e entender até onde aquele servo iria, até onde aquela fidelidade daquele servo iria. E Deus está lançando uma pergunta para você e para mim esta manhã: até onde estamos dispostos a ir? Você quer ir somente até a metade do caminho, ou você quer chegar ao fim da história da cruz, que é a glória? Pergunta para quem está ao seu lado: até onde você está disposto a ir? Responde para ele: até a glória de Deus. Oh glória! Amados, Abraão recebeu esse chamado, e esse chamado foi doloroso para ele. Se nós pegarmos a história de Abraão, nós vamos entender que um sonho do coração daquele homem era ter um filho, e sua esposa estéril precisou da intervenção de Deus, do milagre de Deus, da bênção, da graça e do favor de Deus, para poder conceber uma vida. E eis que seu primogênito se chamava Isaque. Imagine você, amado, que é chamado à vocação do matrimônio, e um dia Deus te presentear com um filho. Ontem eu perguntava quem é pai e mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo? O mais próximo que podemos estar do amor do Pai é quando nós recebemos essa graça de Deus de gerar uma vida por meio da nossa. É aquilo que eu falava ontem, né? O sentimento de criação. Aí você começa a compreender um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho. Nós vamos chegar no final da nossa vida sem compreender muita coisa do amor de Deus.
Eu dizia isso ontem, né? O amor de Deus é especial. Não tem nada de normal com o amor de Deus. Olha para esse irmão que está do lado, pensa, como pode Deus amar uma tralha dessa? Olha para ele aí. Oh meu Deus do céu. Para o seu irmão não se sentir rebaixado, fala para ele, aquilo que nós já sabemos, você é tralha, mas você é filho dele. Fala. Oh glória. Isso é miséria, mas você merece a misericórdia. Amados, o amor de Deus é especial. E eu digo, o amor do pai e da mãe é o que se aproxima do amor de Deus, esse sentimento de criação. E eis que Abraão recebe um chamado de dor. O filho, o presente, o tesouro, o sonho dele, que o próprio Deus deu, este mesmo Deus, que poderia ser neste momento incompreendido e chamado de tirano, lhe pede, sacrifique o seu filho por mim. Amados, a minha fé está muito longe de Abraão. Eu acho que eu ia falar umas boas para Deus. Eu acho que naquele momento, eu não sei você aí que é mãe, que é pai, se você teria coragem de fazer o que Abraão fez, de se pôr a caminho daquela montanha, do Monte Moriá, para sacrificar o mesmo sonho que ele pedirá a Deus, para viver este momento de cruz e de dor. Eu assumo para vocês, hoje eu não tenho uma fé que eu faria isso não. Quando me recordo do sorriso de Deus no rosto da Lara Gabriele, eu imagino, eu estaria matando o próprio Deus. Eu não tenho essa fé de Abraão, mas é a esta fé que Deus me chama, e Deus te chama, a esta fidelidade. Queria que você virasse para quem está do seu lado e fala, você só será de Deus se for fiel. Fala. Eu gosto muito dessa temática de a gente conversar com o irmão, sabe por quê? Porque tudo que vocês estão falando aí não é dinâmica, é profecia, é verdade. Tiago capítulo 1 verso 22 vai dizer, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Mas é bom que a gente escute muitas palavras de bênção, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que cumprir isso, porque a palavra só tem sentido em nossa vida quando ela se cumpre, não quando a ouvimos, mas quando a cumprimos, amém? E Abraão tinha coragem no seu coração, a coragem que é um dom do Espírito Santo, a fidelidade, e mesmo sabendo que aquele era o seu maior sonho, aquele era o seu maior amor, aquele era o seu primogênito, o seu maior tesouro, ele aceitou o chamado de Deus, e ele já estava pronto a sacrificar o seu filho. Mas refletindo na palavra, eu descobri algo muito bonito. Todo mundo olha para a atitude de Abraão e fica admirado, não é verdade? Mas talvez mais bonita é a atitude do filho. Não sei se vocês notaram, mas o filho pergunta para o pai, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo que precisa para o sacrifício, menos a oferenda. E no coração do filho, ele não estava se fazendo de bobo, ele sabia. Meu pai não tinha motivos para me levar para fazer um sacrifício para Deus, porque para fazer um sacrifício a Deus, o meu pai só precisa do altar, da lenha e do holocausto. E geralmente já se sobe para o momento do sacrifício a Deus, para uma oferta a Deus, já com a oferta nas mãos. E a oferta se torna algo precioso que você entrega para Deus. Isaac questiona o pai, pai, eu já vejo tudo, sei que o altar espera, sei que a lenha já está contigo, tudo que é necessário, a espada, o cutelo, mas falta a oferenda. E o filho já entendeu naquele momento que ele era a oferenda, e mesmo assim ele não saiu correndo montanha abaixo, meu pai vai me matar, meu pai vai me sacrificar. Ele sabia, ele compreendeu o coração do pai, de que ele estava atendendo um chamado de Deus, e ele já aceitou também a sua cruz e o seu chamado de ser holocausto, de ser oferenda.
E o pai, resignado com o amor de pai, tenta talvez acalmar o coração do filho. Deus vai providenciar o cordeiro. Naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar, porque Deus enxergou no coração de Abraão a fidelidade. E Ele mandou um anjo dizendo: Abraão, não toque o seu filho, porque Deus já enxergou a fidelidade no seu coração. Meu amado, eu quero dizer algo para você. O segredo do grande servo é servir a Deus, é fazer as coisas para Deus, mesmo sem entender. Fala para quem está do seu lado, mesmo sem entender. Você precisa ser fiel. Isso. Fala aqui para mim também. Fala para mim, irmão. Aleluia. Isso é profecia na minha vida. Nós precisamos viver a radicalidade da cruz. Sim, agora eu posso falar um pouco de loucura. Aquele homem poderia ser facilmente julgado pelos amigos, pelos servos que ele deixou no pé da montanha. E algo bem bonito Deus falava comigo. Sabe por que Abraão deixou os servos no pé da montanha? Porque ele ficou com medo, talvez, daquele servo. Falou: você ficou louco, você pirou, você vai matar seu filho, nós não vamos deixar não. Nós somos seus servos, Abraão, nós te amamos, nós não vamos deixar você cometer essa loucura. Eu imagino que ele deixou lá no pé da montanha os servos, para que o plano de Deus não fosse falido, não fosse impedido por ninguém. Fidelidade até o fim, mesmo sem entender. Porque a nossa alegria não está aqui. A nossa alegria não será vivida em plenitude aqui em nossa vida, mas no céu. Ontem, quando eu perguntava: quer ir para o céu, meu irmão? Você dizia: hoje não. Isso precisa mudar. Nós precisamos querer desejar o céu agora. Nós precisamos desejar a glória de Deus agora. Talvez já está batendo aí em você agora a fome física. E só de falar a palavra fome, parece que agora você que não estava sentindo, começou a sentir. Mas eu quero dizer para você, uma saciedade tem que sumir da sua vida e deixar você com fome. A saciedade do pecado precisa sumir e a fome de Deus precisa aparecer. Nós precisamos desta fome e sede de Deus, da glória de Deus. E nós só podemos viver a glória de Deus depois de passarmos por todos os episódios da cruz, todos os estágios da cruz. E por que eu falei de Abraão? Porque ele viveu os estágios. Ele amou o milagre que Deus deu, e ele estava pronto a devolver este milagre para Deus. É maravilhoso isso. E depois ele contemplou a glória de Deus com uma promessa. Ele que só podia ter tido um filho, Deus vai dizer: a sua posteridade será tão grande como os grãos de areia, como as gotas do mar, como as estrelas do céu. Depois de sermos fiéis a Deus, é isso que Ele faz na nossa vida. Ele multiplica tudo que nós sonhamos. Ele realiza milagres incontáveis, Ele faz chamados novos. Gênesis capítulo 22 diz isso. A Bíblia conta que naquele dia o filho escapou e o cordeiro morreu no seu lugar. E agora nós precisamos atualizar essa história e nós vamos para o Evangelho. O mesmo Deus que um dia fez, é lindo isso, dá vontade de ser arrebatado agora como Enoque, é muita glória. O mesmo Deus que fez esse chamado doloroso a Abraão, que agora vai ter essa imagem de tirano, não de Abraão, porque Abraão não achava que ele foi tirano, mas talvez de alguém que o julgou. Nossa, você estava prestes a fazer isso mesmo com seu filho?
Você estava prestes a sacrificar o seu filho? Esse Deus é tirano. Eu quero dizer para você, Deus não é tirano. Deus nos ama com amor incondicional. E aí agora vem a prova. O mesmo Deus que fez esse chamado de dor, que pode ser julgado como um chamado terrível, impensado, é o mesmo Deus que pega esse chamado para si. E da mesma forma que Ele faz com Abraão, Ele faz consigo mesmo. Ele pega o seu filho único, o seu primogênito, o seu maior tesouro, o seu maior amor. Existe uma pessoa que chama Jesus de amor da sua vida antes de você. Antes de você falar assim, Jesus é o amor da minha vida, tem uma pessoa que fala isso. Essa pessoa é Deus Pai. O amor da vida de Deus Pai, Cristo. O mesmo chamado que Ele fez para Abraão. Ele pega o seu filho, sobe para o Getsêmani para preparar o coração do filho. Ontem a gente ouviu isso. O filho também resignado como Isaque, sabia que o holocausto, que a oferenda seria ele próprio. Sobe com esta vontade de Deus Pai a montanha, para ser imolado no altar da cruz, para ter a sua vida sacrificada. E agora não somente pelo povo de Abraão, mas pelos povos de toda a terra, por mim e por você. Só que diferente como Ele agiu com Abraão, com misericórdia, Deus não teve misericórdia consigo mesmo. E naquele dia, a Bíblia conta, que um cordeiro escapou, um cordeiro qualquer, uma oferta qualquer escapou, e o filho morreu, no meu lugar, no seu lugar. Deus não é um pai, Deus é o Pai. Fala para quem está do seu lado, Deus não é um pai, Deus é o Pai. Para encerrar, eu quero partilhar mais uma pequena história com você. Tempos atrás eu recebi um convite para cantar num evento chamado Hallel, que é um evento muito grande de música católica. Já quero profetizar aqui em nome de Jesus, Fabiano Ramos vai estar no Hallel ano que vem profetizando sobre aquela... Aleluia! Eu quero isso e Deus quer muito mais. Eu recebi um convite, não para ir cantar, mas para pregar. E eu gosto de dizer isso, tá? A coisa que eu mais gosto de fazer é pregar o Evangelho. É a coisa que me dá mais alegria. Há 4 anos atrás eu só cantava. Não dizendo que só cantar não deixa de ser uma missão, só tocar é também uma evangelização. Mas para pegar o microfone há 4 anos atrás, só para cantar. O ministro falava, conduzia, eu vinha e cantava. E um dia Deus fez esse chamado ao meu coração de pregar, e é a coisa que eu mais gosto de fazer hoje. Coisa que eu amo fazer. E eu estava neste Hallel e Deus falou muito comigo através de um pregador chamado Martim Valverde, compositor da canção da vida de muitos de nós, Ninguém Te Ama Como Eu. Ele vai dizer que, por isso que eu estou perguntando se o irmão está gravando tudo, né? Ontem à noite aqui, o Fabiano, tomado por Deus, começou a cantar conosco um refrão. Aquilo está gravado, né, irmão? Oh, pelo amor de Deus. Porque nós somos assim, né? Pessoas que estamos assim abertas ao Espírito Santo. Deus sopra, e se alguém não gravar, a gente esquece depois. Tomara que esteja gravado, hein? Precisamos cantar isso. E o Martim Valverde estava num congresso, e Deus começou a soprar para ele a canção Ninguém Te Ama Como Eu. Ele pegou o violão, e nós aqui músicos, quem é músico aí sabe o que eu estou falando, pegou o dó maior, que é um tom que todo mundo dá para cantar, mulher e homem, pegou uma sequência mais fácil de acordes e começou a cantar. Dá um dó aí. Aí ele cantava:
Ninguém te ama, canta comigo, como eu. Isso. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. E o que? Ninguém te ama como eu. Lindo isso. E ele cantou e disse que foi muitas curas naquele encontro. E no final da pregação, um jovem chegou para ele e falou assim: eu quero essa música, preciso cantar ela no meu grupo de oração. E o Martim Valverde falou assim: eu não sei nada que eu cantei, porque Deus estava cantando, pedindo para mim cantar, e eu não lembro. A sorte é que alguém no encontro gravou. E que bom, aqui no Aliança de Israel nós estamos gravando todas essas formações, porque muitas pessoas serão abençoadas. E eu quero que você aplauda essa atitude de guardar a palavra de Deus, para que outras recebam depois. Aleluia. Muitas pessoas vão ser abençoadas. E este mesmo Martim Valverde me contou uma história, que eu já sabia, mas ele contou de novo para todo aquele povo. Ele parou o show dele e começou a contar da experiência que ele teve com o filho dele especial. Ele tem um filho com paralisia cerebral. E eu também tenho essa graça de ter uma filha especial em casa, e é uma benção. E ele dizia que um dia estava na terapia com o filho, e o filho com muitas dificuldades para andar, estava se sacrificando naquele exercício que para mim e para você é algo tão fácil de fazer, que é caminhar, mas para aquela criança era algo doloroso. E o Martim Valverde olhava para o filho dele longe, e o filho meio que esticando os braços: pai, me ajuda. E o Martim Valverde com aquela vontade de sair correndo para ir ajudar o filho. Deus falava: não, ele precisa viver esse sacrifício, é dele. Você está querendo ser como Simão, mas algumas coisas esse filho vai precisar viver sozinho. E o Martim conseguia sentir a dor do filho. E quando ele falou: não, Deus, eu não aguento, eu vou lá ajudar meu filho, Deus falou sim ao coração dele: essa atitude sua é muito linda, porque você quer ajudar o seu filho. Se você, Martim, que é tão ruim, que é tão mau, que é tão pecador, que é tão falho, que é tão pequeno, e assim você também pode refletir na sua história e eu na minha, como somos pequenos, tão maus, tão fracos, tão inconstantes. E Deus falava isso para ele: se você é assim e tem este amor, imagine então o meu amor por ti. Fala para quem está do seu lado: Deus não é um pai, Ele é o Pai. Para encerrar, eu vivi agora recentemente com a minha esposa a terceira gravidez. Depois de Lara Gabriele, a indicação até dos médicos era que nós encerrássemos por ali. Porque de 1/8 mil nascimentos, caiu para 1/100. Porque quando acontece o primeiro caso, vai só aumentando a chance. Mas eis que Deus nos presenteou com mais uma gravidez. E eu não vou mentir para vocês, mensurando a cruz, mensurando todo o sofrimento às vezes, um sofrimento que traz alegria, claro, mas da terapia que a Lara faz de segunda a segunda, terapia todos os dias, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, tudo. Eu falei: e se acontecer de novo? Claro, aquilo que eu já chamo de síndrome do amor, onde Deus coloca o dedinho dele lá na concepção, na primeira divisão celular, e diz: eu quero melhorar este projeto. Mas o meu coração temeu. Mas aí eu me lembrei de Abraão e eu disse: eu estou disposto a sacrificar os meus desejos, os meus tesouros, esta minha filha que eu já amo muito, que está sendo gerada no ventre. Se for o desejo de Deus, seja o que Ele quiser. E eu dizia que como Abraão eu estava disposto a deixar que a glória de Deus
reinasse mais uma vez naquela gravidez, assim como foi nas outras. E ao mesmo tempo eu queria ser como Moisés, que ao encontrar com o Senhor na sarça ardente, experimentou o amor incondicional de Deus, a glória de Deus. E vocês viram que eu falo muito de querubim, né? Recentemente eu estudei muito sobre os querubins. São seres alados, anjos, de uma ordem não especial na linhagem dos anjos. Ela é até uma ordem para baixo dos arcanjos, mas são anjos que contemplam a glória de Deus o tempo todo, que cantam a glória de Deus o tempo todo. E a minha oração na gestação da Isabela é que eu queria ver a glória de Deus mais uma vez, como Moisés viu, naquela situação de cruz, de medo. E eu quero que você agora olhe para as situações de medo na sua vida, aquilo que você tem medo que aconteça, aquela cruz que talvez já aconteceu e está acontecendo, e te causa tristeza, dor. Amados, em nome de Jesus, você vai enxergar a glória de Deus em todas as situações que você passa, principalmente nas situações de cruz. E eu vou contar para vocês o nome dela: Isabela Moriá. O mesmo nome do monte que Abraão ia sacrificar Isaac. É o nome da minha filha, Isabela Moriá. Minha esposa quase me bateu. Que nome é esse? Muito forte. Mas eu já dizia que, voltando aos querubins, que eu queria ouvir os querubins cantando quando a Isabela estivesse nascendo. Já que na gravidez da Lara eu pedi a coragem como dom do Espírito Santo, eu falei, nessa eu vou filmar também. E eu pude sentir a glória de Deus. Eu pude sentir o que Moisés sentiu quando estava diante da sarça ardente. A vida sendo continuada, a promessa de uma vida feliz, a promessa de uma vida com Deus. Isabela Moriá nasceu sem a síndrome de Down. O que a ciência diz, normal. Mas eu continuo dizendo, e quero que você continue acreditando, o amor de Deus não é normal, é especial. Eu queria partilhar com vocês essa canção, que eu tenho usado recentemente para cantar a glória de Deus nas cruzes que eu tenho na minha vida. E quando nós cantarmos esse refrão juntos, glória, que só fala glória, 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 nós vamos pedir que a glória de Deus invada a sua vida, e que essa situação de cruz que você trouxe, para essa formação que fala da cruz, possa desaparecer, porque agora você já ama a sua cruz, agora você já exaltou a cruz do Senhor com um abraço de amor, e agora você está pronto para viver a glória de Deus. Amém. Deus está como Martim Valverde, louco para correr em sua direção e te ajudar na sua dor. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso conosco agora. Nós vamos ouvir os querubins cantando glória conosco. Você crê nisso, amado? Sim ou não? Vira para quem está do seu lado e fala: a glória de Deus está na sua vida. A glória de Deus está na sua vida. Talvez essa nem vai ser a canção que nós vamos rezar agora, mas eu queria partilhar para você entender que a glória de Deus, para ela chegar na nossa vida, tem que ter a cruz antes. A glória de Deus só existe se a cruz existiu antes. Eu convido você, feche seus olhos agora e pensa naquilo que é cruz na sua vida, porque isso vai se transformar em glória. Eu não sei se a sua cruz hoje é a indecisão do que fazer da sua vida, que faculdade fazer, que rumo tomar. Mas se a tua cruz é uma indecisão, Deus vai te dar clareza agora. Eu não sei se o câncer entrou na sua casa,
como em janeiro entrou na minha mãe diagnosticada com câncer. Mas eu sei que esta cruz, que agora você aprende a amar, Deus vai levar esta cruz e devolver a glória para você. E eu fiz essa música para Isabela. Eu quero ver a tua face, ó Deus, e contemplar tua glória e esplendor. O meu viver consagro a ti. O meu prazer está em te adorar. Glória, glória ao Deus que é justo, santo e fiel. Eu canto glória, glória ao Deus que é justo, santo e fiel. De novo, glória. Isso, glória, glória ao Deus que é justo, santo e fiel, ao Deus que é justo, santo e fiel. Isso, veja a glória de Deus na sua vida, canta glória, glória. Isso, querido, glória ao Deus que é justo, santo